Desejamos cada dia da nossa vida, da nossa existência, ver renovado o nosso coração, a nossa disposição, a nossa dedicação para a obra e as coisas do reino de Deus, independente da fase da vida, do ciclo da vida em que nós nos encontramos. A verdade é que Deus, em cada momento da vida, tem os seus propósitos. Os propósitos de Deus jamais cessam. Ele começa desde quando a gente nasceu. Na verdade, a Bíblia fala mesmo antes de termos nascido. O salmista Davi teve uma percepção incrível do governo e do propósito de Deus na sua vida, quando diz: eu ainda não era sequer uma substância formada, e o Senhor já me conhecia completamente, já tinha os seus planos todos traçados para a minha vida. De forma que a idade é um detalhe da vida de cada um de nós, desde a criança até a pessoa mais idosa, e a verdade maior do que a idade é que Deus jamais frustra os seus propósitos, nem murcha os seus propósitos ao longo da nossa vida. O cristão é aquele que procura em Deus renovar o seu compromisso, a sua existência, a sua dedicação, porque assim é a palavra de Deus. O salmista Davi diz no Salmo 119, não lembro o versículo, mas diz: o que me alegra nos momentos da minha vida é isso, que a tua palavra me vivifica. Ele tem uma perspectiva de vida no meio da idade, da dor, do sofrimento muitas vezes, ou das adversidades. Ele diz: o que me alegra é que em cada momento da minha existência, a tua palavra é uma palavra de poder, de vigor, e ela me vivifica de tempo em tempo. Amém? Salmo 92, nós vamos ler esse salmo todinho. Quem tem a sua Bíblia aí, por favor, abra no Salmo 92. Nós vamos ver justamente nesse salmo uma poesia, uma palavra do salmista que compôs, vendo a glória, a beleza de Deus sobre os anos da sua vida. E esse salmo é um testemunho do que Deus faz e do como nós podemos responder a tudo que Deus faz ao longo da nossa existência. E o salmo diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundas os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça alguma. Eu decidi olhar para esse salmo hoje à noite e ver a vida numa única perspectiva. Uma perspectiva em que ela começa com Deus e a partir de Deus nós encontramos para cada momento, para cada estágio da nossa existência, o mesmo Deus trabalhando com a mesma proporção, a mesma intensidade, o mesmo vigor, a mesma alegria, Deus renovando, ratificando, consolidando e legitimando em cada momento da vida, do nosso ciclo da vida, as promessas e a palavra que Ele tem para nós. Eu creio que esse é um dos raros momentos na Bíblia em que um homem é capaz de perceber, compondo uma poesia, que é o Salmo 92, a partir de uma experiência pessoal, mas vendo também
outros amigos, outras pessoas passando pela mesma experiência. Esse é um dos raros momentos em que nós percebemos num livro poético um homem falando desse Deus que se move no decorrer da nossa existência e que não muda um centímetro. Tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz, vai de geração em geração. Quando ele chega nesse versículo-chave aqui, quando ele diz o seguinte: mesmo na velhice darão fruto, ele não está fazendo uma exceção. Ele está falando do prolongamento da ação de Deus sobre a vida do ser humano. Ou seja, os 60 anos não muda em nada Deus, desde aquilo que Ele é na minha vida quando eu nasci. E todo o propósito dEle, toda a ação dEle na minha vida, todos os seus projetos na minha vida, e pela minha vida, na vida dos outros, não mudam à medida que a idade muda. Deus permanece para sempre, querendo manifestar a nossa vida, a plena realização nele, a pleno trabalho, a plena atividade e os frutos plenos. Eu queria falar duas coisas aqui, dois focos que eu queria colocar aqui nessa noite. O primeiro, quando o salmista faz esse salmo, como ele vê Deus. Ele olha para a sua vida, olha para a sua existência e ele vê Deus da seguinte maneira. Ele vê Deus como um homem de obras, uma pessoa de obras, um Deus de ações, de realizações, de feitos. E todas as realizações, todos os atos, todos os feitos de Deus começam desde o início do nosso nascimento até a nossa morte. Deus fazendo as coisas na nossa vida e pela nossa vida e por meio da nossa vida, Deus realizando tudo aquilo que Deus deseja fazer e realizar. Mas ele olha Deus e vê Deus também no verso 4, todas essas características de Deus ele descreve. Ele fala que Deus é a fonte da alegria da existência. Ou seja, a alegria da existência não está na flor da juventude, nem no nascimento, mas está na existência de Deus, que está trabalhando na vida do ser humano. Ele tira um pouco essa conotação, esse sentido pejorativo de que o passar dos anos é decadência, é diminuição, é alteração para pior. Pelo contrário, quando ele vê Deus, ele diz: Deus é aquele que é a fonte da nossa alegria. Eu não sou alegre porque eu estou na flor da idade, porque eu estou agora começando os primeiros passos da minha existência. Eu sou alegre porque Deus é doador de toda alegria, todo instante, todo tempo. A alegria não está atrelada a uma fase da vida, nem a um ciclo da vida, mas a Deus. Mas ele diz também sobre Deus, no verso 4, quando ele fala que Deus tem propósitos. Deus tem projetos para a nossa vida. E esses projetos não são categorizados, não são classificados também pela idade que eu tenho. Esses propósitos que Deus tem estabelecido ao longo de cada fase da nossa vida, do nascimento até o ocaso da existência, é para que Deus cumpra em cada momento da nossa vida tudo aquilo que Ele tem preservado para nós.